Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast RTM Advocacia. E hoje estão presentes Gabriela, Beatriz e eu, Marina, para falarmos de um assunto muito importante para as empresas. E o tema de hoje que iremos abordar é: se algo acontecer com você, com seu cônjuge ou seu sócio, a sua empresa sobrevive? E para começar, vamos falar sobre um assunto muito delicado, mas que muita gente prefere não pensar. O que acontece com a empresa se um dos sócios falecer? Para isso, preparamos uma série de perguntas que recebemos com frequência aqui no escritório. O que acontece com a empresa se um dos sócios falecer? Bom, se não tiver uma regra muito clara no contrato, vai para a regra geral, que é ou a empresa vai se extinguir, haverá a resolução da empresa, ou os herdeiros assumem as cotas. Isso pode trazer diversos conflitos e, em determinadas situações, podem até travar o normal funcionamento de uma empresa, inclusive, principalmente também se tiver herdeiro menor de idade. Sim. E os herdeiros menores de idade, eles podem assumir as cotas da empresa? Essa é uma pergunta muito frequente, principalmente quando estamos atendendo clientes para fazer um planejamento sucessório. Mas tem que ser olhado com muita cautela. Por quê? Os herdeiros que são menores de idade, que vão ser sócios de uma empresa, tem que se tomar todos os cuidados. Por quê? Uma empresa pode ter alguns impedimentos pelo fato dos menores, como, por exemplo, a venda de um imóvel precisar de autorização judicial. E, às vezes, a empresa ali, sendo o sócio, o patriarca, tendo falecido, precisa se vender um imóvel que esteja dentro da empresa e vai ficar com esse impedimento, essa demora. Então, menores de idade, nós indicamos, sim, mas com muita cautela e só em casos muito específicos. Na verdade, assim, vou me corrigir, não é que nós indicamos, É que é possível ter um sócio menor de idade, mas nós temos cautela para analisar quando deve ser ou não. E no caso do falecimento também, lembrando que pode incluir uma cláusula no contrato, no caso de menor de idade, incluir uma cláusula no contrato que ele vai herdar. Obviamente, ele tem a parte dele a receber, mas ele não vai entrar na sociedade, justamente para não, digamos assim, travar o regular funcionamento da empresa. Sim. E não ter que pedir autorização judicial para tudo que for fazer, Tá. Exatamente. Então, como o Filipe disse, é impossível impedir que os herdeiros entrem na sociedade, É possível impedir, é possível, desde que tenha uma cláusula específica no contrato, que em caso de falecimento do sócio, os herdeiros não entrarão na sociedade e os sócios que já existem na sociedade poderão comprar essa cota do sócio falecido e fazer uma apuração do valor dessa cota para repassar o valor em dinheiro para os herdeiros, para que eles não entrem na sociedade. E isso é justamente utilizado para evitar que terceiros, pessoas que não entendem o funcionamento da empresa, entrem na sociedade, possa prejudicar. Sim, às vezes tem um herdeiro que não está ali dentro da operação de uma empresa, Ele tem já outra profissão consolidada, e aí o sócio, vamos supor, de uma empresa familiar, Sim. O pai vem a falecer, tem 2 filhos, um filho está na operação da empresa. Exato. E outro não. Às vezes não vai fazer sentido, Ele é herdeiro, ele não vai deixar de receber o que Exato. É devido para ele por lei, mas não vai fazer sentido ele, de repente, ser sócio daquela empresa. E muito tem se questionado também quanto tempo que pode demorar para resolver a questão da empresa no inventário. E sim, pode levar anos, Daí vai depender de diversos fatores. Número de herdeiros, existências de dívidas, regularidade de documentos e até sobre o trâmite, se é na extrajudicial ou se é na judicial. E durante esse período, a empresa pode enfrentar dificuldades, pode ficar paralisada e até mesmo sofrer diversos prejuízos, Além do fator, que está tudo sendo dividido de uma forma consensual, porque se não for, se tiver algum desentendimento da divisão, da partilha, isso aí pode demorar muito mais, para conseguir finalizar o inventário. É óbvio que não tem como nós prevermos colocarmos e falarmos a previsão para finalizar um inventário. Mas pela nossa experiência, de tudo que a gente faz,
nós estimamos que é muito difícil encerrar um inventário, obviamente que tenha patrimônios, né, com prazo menor do que um ano. Né? Então, se não fizer um certo planejamento e cair tudo dentro de um inventário, pode realmente demorar um pouco. Inclusive, nós temos diversos casos, né, aqui no escritório. Inclusive, a gente tem um bem interessante, que era um processo de inventário, que, a princípio, todos os herdeiros estavam em acordo. Então, a princípio, seria um inventário que se resolveria rápido, poderia, às vezes, ser resolvido até de forma extrajudicial, mas, por causa de conflito com um dos herdeiros, de uma questão simples, o inventário passou-se a ser litigioso e se estendeu por muitos anos, muito mais do que o que era esperado, que poderia ter finalizado esse inventário. Sim, verdade. E se o sócio ele falecer sem nenhum planejamento? Nesse caso, se não houver nenhum planejamento, vai cair na regra geral. Né? Então, todos os bens que o sócio, no caso, deixar, e as cotas, elas são bens, né? Elas vão precisar entrar dentro de um inventário. E, a depender, se não tiver nada organizado, estando na regra geral, mesmo que tudo de uma forma correta, pode vir a demorar. Né? Porque só vai poder ser transmitida essas cotas ao final da partilha do inventário. Que às vezes o inventário, obviamente, eles vão ter outros bens além das cotas, né? Mas ali o herdeiro, o sócio, não vai poder assumir de imediato a empresa, o que pode paralisar uma empresa, pode atrasar, né, a operação de toda a empresa. Então, isso é muito sério. Exatamente. Agora, nós vamos mudar um pouco o cenário. Nós falamos aqui no caso de falecimento de sócio. O que acontece com a empresa? Mas e no caso de divórcio, seja de uma empresa de um sócio único ou de mais de um sócio? Como que acontece com as cotas se houver um processo de divórcio? O ex-cônjuge, ele pode virar sócio da empresa depois do divórcio? Pode. E isso, inclusive, pode gerar diversos problemas. Imagina, um casal se divorcia e não tem uma cláusula específica no contrato social, prevendo que, em caso de divórcio, o ex-cônjuge não poderá entrar na sociedade e esse casal, mesmo divorciado, tem que conviver ali diariamente, tomar decisões importantes da empresa. Isso pode virar um caos, prejudicar a empresa e, às vezes, até causar, uma extinção da empresa, a depender do conflito entre esse casal. Sim. Mas é claro que tem, sim, como colocar no contrato e prever que esse ex-cônjuge não vai entrar na sociedade em caso de divórcio. E o que é o direito de preferência na compra das cotas? O direito de preferência é uma garantia que os sócios atuais têm de comprar uma cota de um outro sócio, caso ele venha a falecer, caso ele resolva sair da empresa. Então, esse direito de preferência garante que os demais sócios da sociedade possam primeiro ter a preferência de comprar essa cota caso ele resolva vender, para evitar justamente a entrada de um terceiro alheio à sociedade, uma pessoa que não conhece o funcionamento da empresa, que não tem afinidade com os demais sócios. Isso é mais para garantir mesmo a continuidade da empresa e evitar conflitos. Sim, a gente gosta muito de falar no escritório que o contrato social é a certidão de nascimento da empresa. E muitas vezes ele é subestimado, porque as pessoas não leem, não pensam. Nós sabemos que tudo aqui que nós discorremos, o falecimento, o divórcio de um sócio, são assuntos delicados. São. Né? São assuntos difíceis de serem tratados, mas eles devem ser tratados lá desde o início da constituição da empresa. O que também é bom falar que, mesmo tendo algumas previsões, ela pode ser revista depois. Com certeza. Porque hoje a empresa está sendo constituída, mas daqui 5 anos, 10 anos, mudou o cenário daquela empresa. Fazia sentido hoje, pode não fazer amanhã. Ou às vezes constituir empresa, os 2 sócios eram solteiros, depois um deles se casou. Nisso surgiram novas necessidades. Sim. Então é sempre bom falar que o contrato social pode e deve ser sempre revisto. Com certeza. Né? A realidade da empresa muda e da família também. Né? O contexto familiar muda. Exatamente.
E depois, assim, de falarmos desses riscos, a boa notícia é que existem soluções. Existem. E nós vamos falar agora sobre as soluções para... Pelo menos as principais, né? Isso, exatamente. Para uma continuidade, a perpetuidade de uma empresa. Então, vamos começar com como proteger a empresa em caso de falecimento ou separação dos sócios. Com a elaboração de um bom contrato social. Primeiro de tudo, uma boa elaboração de um contrato social, um contrato estruturado, específico para a sua realidade, para o contexto familiar, para o seu tipo de negócio. E aí, nesse ponto, eu afirmo que é ideal que os sócios busquem a ajuda de um advogado especialista para que realmente eles exponham qual é o contexto familiar, qual é o modelo de negócio, para que juntos eles estabeleçam regras claras, cláusulas específicas que vão aí deixar os sócios amparados, prever, antecipar riscos, definir responsabilidades e também proteger o direito dos sócios para garantir a continuidade dessa empresa. Sim, as cláusulas de proteção. Exato. Né? E também, em alguns casos, também é possível, é viável e é recomendável a constituição da holding. Sim, verdade. E todo empresário, ele precisa fazer esse planejamento sucessório? Veja bem, o planejamento sucessório, ele é um tema extenso. E ele pode ser feito de várias formas. Então, assim, faz sentido todo empresário pensar no planejamento sucessório. Porque fato é, se a gente tem uma certeza, é que vai, em algum dado momento, o sócio falecer. Sim. Então, aquela empresa, se ela não for vendida ou extinta, ela será sucedida. Né? As cotas vão passar por uma sucessão. Então, faz sentido, sim. O que não pode confundir que planejamento sucessório está sempre ligado apenas para o instrumento da holding, né? Ou muitas pessoas também nos perguntam e acham que faz sentido o planejamento sucessório só para quem tem grandes patrimônios, e não é também, né? Seja a empresa que está começando, está ali no início, o faturamento ainda pequeno, mas mesmo assim precisa se pensar já nesse planejamento sucessório. E dependendo também da situação, às vezes fazer esse planejamento ali no início da empresa para já começar a organizar desde o começo, né? Enquanto o negócio ainda é pequeno, talvez pode fazer mais sentido ainda, Sim. né? Ou eu estou errada? Não, certo. Até porque essa questão do planejamento sucessório, ela é uma questão cultural. Porque a nossa cultura, ela tem dificuldade de chegar, nós duas somos sócias, e nós pensarmos, se eu divorciar, se eu vier falecer, ou você, o que vai acontecer? A nossa cultura tem dificuldade dessa conversa. Mas em outros países, por exemplo, no nascimento dos filhos, já se define o que vai acontecer. Sim. Então, é uma questão, é um tabu, né? De fato, realmente, nós, como advogadas, é fácil falar para os outros, mas quando estamos também à mesa com famílias, né? Familiares, é difícil também. Mas são temas que têm que ser enfrentados. Precisam, né? Exatamente. Pra evitar problemas futuros lá. Problemas futuros e problemas grandes. Sim. É necessário criar uma holding para proteger a empresa? Então, não é obrigatório, né? Como eu falei, a holding é apenas uma das soluções, mas a gente atende muito nessa área, né? Que a gente enxerga que tem situações, tem empresas, tem contextos familiares que não vai fazer sentido. Então, é muito importante, ao menos, a pessoa procurar o conhecimento. Porque a partir do momento que ela entende o que é uma holding, para que serve, ela faz sentido para mim, esse é o momento certo de ser feito, né? Porque também, se não for feita a holding, nós temos vários outros instrumentos. Seja doação com usufruto, porque muitas pessoas esquecem que as cotas das empresas podem ser doadas com usufruto. A gente tem o costume de achar que é só imóvel. Só imóvel. Todo mundo relaciona a doação com usufruto apenas com imóvel. Mas não. Cotas de empresa faz total sentido, né? Você já prevê ali que aquelas cotas vão ser transferidas, doadas, na falta de quem é o dono atual, né? Então, faz muito sentido pensar em outros instrumentos, mas tem que ser analisado. Como não existe uma análise de prateleira, vamos colocar assim, que para todo mundo tem que ser constituída uma holding? Não. Esse trabalho é feito uma análise customizada, personalizada, para definir se para aquele
contexto familiar, se para aquela empresa faz realmente sentido. Essa questão da doação de cotas, ela é interessante até para aquele exemplo que você deu de uma empresa familiar em que tem mais, que o sócio, né, às vezes o único sócio tem mais de um filho, um está à frente da empresa, Sim, ele participa ali do dia a dia da empresa, e tem um outro que tem uma outra profissão ou um outro negócio, mas que não tem nada a ver com a empresa. Então, às vezes, se o pai tiver outro patrimônio que possa compensar o valor dessa cota, ele poderia, por exemplo, doar para o filho que está ali à frente da empresa e compensar para o outro em outros bens, se for o caso e se fizer sentido para aquele contexto familiar. Sim, apesar de não ser muito o contexto nosso aqui, mas é um dado interessante que empresas familiares, empresas rurais familiares, elas têm um percentual maior de serem sucedidas, de serem passadas para a segunda geração. É um dado bacana, assim, né? Que a gente vê um levantamento, porque as empresas rurais, famílias que trabalham no agro, elas são mais suscetíveis a acontecer essa sucessão leve, natural, já planejada. Né? Um dado interessante. Porque desde criança ali, geralmente quando é empresa rural, desde criança o filho já está ali trabalhando com o pai, desde pequeno, e continua. Muitos às vezes saem para fazer uma faculdade, isso é, vez ou outra a gente escuta, né? Falando em algum noticiário, enfim, que o filho sai para fazer uma faculdade e depois retorna para trabalhar com o pai no campo. Sim, porque às vezes a fazenda é uma empresa. Exatamente. Às vezes não, muitas das vezes fazendas são empresas produtivas, geram receita, empregam pessoas, né? Então, apesar de ser rural, ela tem o mesmo contexto, a mesma ideia, as mesmas soluções e também previsões de proteção para uma fazenda que é uma fazenda produtiva, por exemplo. Que é um negócio, não deixa de ser um negócio. Exatamente. Né? Aí, por isso que a gente até divide, mas é apenas uma nomenclatura de holding rural. Né? Então, são feitas mais holdings rurais do que patrimoniais que não envolvem fazendas que são empresas. Nossa, e falando dessa questão rural, é muito comum hoje filhos que saem para fazer faculdade, na maioria das vezes uma agronomia, por exemplo, e ver o crescimento do agro, né? O crescimento que está hoje em dia, sempre foi, mas hoje se fala mais no crescimento do agronegócio. E ele vê a possibilidade de ali mesmo, na terra onde o pai trabalha, ele fazer daquilo ali um negócio lucrativo. Verdade. É bem interessante essa questão. Sim. Então, resumindo tudo o que falamos até aqui, o que deve constar no contrato social para evitar problemas no futuro? Nós sempre ressaltamos que é importante ter regras sobre falecimento, incapacidade, divórcio, saída de sócio, venda de cotas, e a questão da administração da empresa também é importante. Existem figuras como do administrador não sócio que muitas pessoas nem têm conhecimento. Verdade. Tem pessoas que acham que o administrador necessariamente precisa ser sócio, e não. Às vezes, estrategicamente, pode-se colocar um filho apenas como administrador. Ele, nesse momento, ele não vai ser sócio, mas na incapacidade do sócio, digamos uma empresa familiar, né? O sócio está incapacitado, mesmo que temporariamente está internado, uma UTI, que seja, mas ali tem a previsão de um administrador não sócio, um filho que ele confia a administração, né? Lógico que tem ônus e bônus, né? O administrador ele vai ter também obrigações perante a Receita, recolhimento de impostos, mas isso não deixa de estar dentro de um contexto de planejamento. Sim, e às vezes é até importante essa questão do administrador não sócio, porque na época da pandemia tiveram diversos casos em que a empresa tinha um único sócio, não tinha um administrador ali por fora, né, que não era sócio. Às vezes aquela pessoa veio a ficar doente e a empresa teve que ficar paralisada durante um bom tempo, porque não tinha ali um sócio ou um sócio substituto que poderia continuar tocando a empresa. Outra, é bom a gente falar, porque às vezes, muitas das vezes, existem soluções simples. Sim. Não é igual a solução a gente está falando aqui, não existe uma única solução à constituição de holding. Né? Vai depender desse contexto familiar, o contexto familiar mudou, muda-se também a estratégia. Então, é sempre bom a gente frisar isso, né? Que tudo vai depender desse contexto que está vivendo ali. É aí que entra o ponto que você falou lá no início, de sempre revisar esse contrato. Sim. Porque o que faz sentido hoje
para você, para sua família, pode não fazer amanhã. E esse contrato ele precisa estar sendo revisado periodicamente, né? Exatamente. Então, para a gente concluir aqui, como que fica o pagamento das cotas em caso de falecimento, divórcio e saída de sócio? Nesse caso, o contrato ele deve ter uma cláusula específica que venha a prever como vai ser calculado essa cota e qual vai ser o prazo para pagamento. Porque se não tiver essa cláusula específica no contrato social, vai cair na regra geral. E a regra geral é que, em caso de falecimento, saída de um sócio ou até mesmo no divórcio, esse pagamento ele deve ser feito à vista, em até 90 dias. Então, ou até menos. Ou até menos. Né? Então, é muito uma pouco. questão séria que, se não tiver uma disposição contratual específica, vai cair na regra geral. Por outro lado, se você analisar ali o seu contexto familiar, a sua situação, é interessante que você coloque na cláusula que esse valor, essa apuração de haveres, ela vai ter um prazo para ser feita e quando ela for feita, vai ter um prazo para esse pagamento ocorrer, que inclusive pode ser parcelado. Inclusive, não tem problema. É possível prever numa cláusula que o pagamento pode ser feito conforme fluxo de caixa. Exato. Ou seja, é uma cláusula abrangente, mas que não deixa de trazer proteção, no sentido assim, não é que nós temos que colocar o pagamento da cota, no caso de venda, saída de um sócio, divórcio, deverá ser pago em tantas parcelas. Nem precisa dessa previsão, né? Pode ser previsto que esse pagamento vai ser feito conforme fluxo de caixa, para não comprometer a saúde financeira da empresa. E outra questão que é muito importante falar, porque a gente falou muito aqui em regras gerais, né? Mas às vezes a regra geral é o que vai fazer sentido para aquela empresa, porque senão fica parecendo que a gente está combatendo, só falando que a regra geral está errada, né? Então, assim, isso não é o que a gente quer dizer. Nós queremos dizer que existem muitas soluções. Nós gostamos de usar a expressão aqui no escritório de cenários. Então, quando nós fazemos essa consultoria, essa análise do contexto familiar da empresa, a gente costuma fazer o quê? Apresentar vários cenários. São opções, porque quem vai escolher e vai saber a melhor cláusula, a melhor proteção são os donos da empresa. Exatamente. Né? Aquele contexto familiar. Então, é importante que ele tenha conhecimento de tudo que pode ser feito e ali a gente vai auxiliar dentro das questões jurídicas como materializar aquele desejo. Né? E nós sabemos também que muitas empresas, às vezes, elas nunca nem pegaram o contrato social para dar uma lida, para conferir, às vezes assinaram ali. Muitas vezes esse contrato ele pode ser um modelo de internet. O modelo de internet ele não sabe quem você é, ele não sabe o que você precisa, a sua realidade. Verdade. Por outro lado, esse contrato social, quando ele é feito com a ajuda de um profissional especializado, né, ali atendendo às suas necessidades, customizado, para a sua família, para o seu negócio, vai fazer toda a diferença. Porque um simples contrato bem elaborado, que deixa de ser simples quando ele é bem estruturado, ele pode proteger um negócio, proteger a continuidade de uma empresa e evitar muitos problemas lá na frente, principalmente o inventário, que nós falamos lá atrás, que ele pode demorar muito. Outra solução que é bom a gente também falar, porque existem inúmeras, é também um acordo de sócios. E também um instrumento muito simples, como eu disse, as soluções não são apenas constituição de holdings e cenários complexos, que é a procuração. Verdade. Então, o acordo de sócios, por exemplo, vão ser ali estabelecidas regras que não fazem sentido estar num contrato social. Porque, obviamente, o contrato social é um documento público. Sim. E, às vezes, questões ali até morais, éticas, de um contexto familiar que precisa estar só ali entre aquela empresa, entre aqueles participantes. Exatamente. Que não tem a necessidade de ser levado a um contrato social. Né? Então, o acordo de sócio é um documento muito importante. E é importante que tenha mediadores. Nós, por exemplo, fazemos esse papel de mediadores como advogados, que é passar os cenários, as orientações, para depois que venha uma definição do que vai ser feito de forma segura. Né? E a procuração, que é sempre bom lembrar também, por causa que ela também ajuda na situação de incapacidade. Sim. Né? Ali numa situação de emergência, existe o administrador, ou mesmo que não seja administrador, ele tem uma procuração para resolver
as questões da empresa. É uma segurança a mais. Não e ela pode ser revogada um dia, né, se for o caso. E não é para ser feita de qualquer jeito, a todo também... Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, para qualquer empresa. Né? Vão ter situações que faz sentido ter essa procuração e a pessoa movimentar, auxiliar no caso de uma fatalidade, por exemplo. E o acordo de sócios é um instrumento simples, eficaz, mas pouco usado. Sim. Muitas pessoas nem conhecem o instrumento, né, do acordo de sócios. Ou outras falam, a gente tem um acordo verbal. Verbal, exato. Que não faz prova se for preciso, né, utilizar ali lá no futuro. Então, o ideal é que faça, se for o caso, se fizer sentido, fazer o acordo de sócios e formalizar ele, né, com a intervenção de um profissional, um mediador. Porque se a gente parar para pensar, todos esses instrumentos, a gente nunca sabe quando vão ser usados. Essas cláusulas de proteção, a gente nunca sabe. Então, é melhor que elas já estejam preparadas, elas já estejam previstas. Né? O acordo de sócio vai fazer quando está ali numa situação de conflito. Ânimos alterados, sem a razão não muito, né, prevalecendo. Principalmente quando envolve família, né? Aí que a situação complica. Exatamente. Acho que nós abordamos bastante. Verdade. Né? Se tiver mais um assunto, podemos falar em outros podcasts, mas a mensagem é simples, que a melhor hora de planejar é agora. É enquanto os sócios estão no controle, estão ali saudáveis. São amigos, a gente gosta sempre de falar, né? Esse jargão de discutir cláusula de inimigo enquanto são amigos. Isso facilita. Uma orientação que a gente sempre passa também no escritório. Defina como você vai sair na hora que você está entrando. Como que vai ser a saída? Ou ela é por uma venda de uma cota, ou falecimento, né? Ou mesmo uma situação, não, cansei, quero sair da empresa. Como acontece? Então, isso tem que ser feito já na Constituição também. É importante que isso seja feito de forma amigável, enquanto todos estão tranquilos, para evitar problemas futuros. Sabemos que cuidar da empresa hoje, você pode proteger a sua família. Tem famílias que dependem daquela renda. Né? Que é uma empresa, de repente, ela ser extinta, de repente ela precisar comprometer a saúde financeira, mas e a família, que às vezes tem um menor de idade, tem pessoas que dependem, como que vai ficar? Né? Então, esse é um assunto que vale a pena ser abordado. Nós poderíamos discorrer aqui horas, nós gostamos muito de falar sobre isso, mas que hoje o intuito foi trazer os principais pontos, as perguntas frequentes que mais recebemos aqui no escritório. Fizemos esse levantamento, que são as perguntas corriqueiras que nós recebemos, mas obviamente o assunto é extenso. Né? Porque várias situações podem acontecer. Inclusive, podemos fazer um próximo podcast com algumas situações mais comuns aqui no escritório, alguns exemplos, porque às vezes o que aconteceu com uma pessoa pode ser o que está acontecendo, né, com você, com alguém da sua família, e você escuta o exemplo e fala, nossa, é a mesma situação, então vamos aqui analisar esse contrato, vamos ver se faz sentido para a gente revisar esse contrato social, colocar uma cláusula de proteção específica, às vezes pode fazer sentido para você. Sim, né? Verdade. Vamos deixar, então, esse tema como um dever de casa, que é vocês lerem o contrato social e analisarem junto com essas informações que nós passamos para refletir e pensar nas soluções. E deixem nos comentários sugestões de um próximo tema para trazermos mais informações para vocês. Então, nós encerramos por aqui o nosso podcast. Até a próxima. Até.